Olá, você que nos acompanha, clique em entrevista, dando sequência à repercussão, conversando com as gestões municipais das cidades de cobertura do portal, para falar sobre os primeiros meses, os primeiros 18 meses de gestão, e hoje em casa, na nossa cidade base, para conversar com a prefeita Michele, o vice-prefeito Davi, de imediato, muito obrigado por disponibilizar o tempo de vocês para falarmos sobre algo tão importante para passar para a comunidade, que é a avaliação aí desses primeiros meses, vamos dizer assim, de mandato. Michele, Davi, bom dia. Como é que tem sido esses 18 meses? Como é que tem sido esses primeiros dias, digamos assim, de trabalho e de obras e serviços realizados na cidade? Bom dia, Jason. Bom dia a todos que acompanham o Clique, que é um portal que nos traz tantas notícias. Muito obrigada pelo espaço. Hoje a gente conversando com a nossa população, com quem, então, interage com a página. E é tão bom a gente sentar neste momento. E eu e o Davi estávamos falando aqui um pouquinho antes de você chegar. O que a gente vai falar? Porque é tanta coisa que a gente fica até com medo de esquecer tudo que a gente fez nesses 18 meses. Iniciamos uma gestão com uma equipe maravilhosa. Um detalhe que, de repente, muitos não se dão conta, eu sou a primeira prefeita que sou servidora pública. Então, a gente tem uma equipe em todos os setores que sabem o que estão fazendo e realmente estão nos ajudando a fazer entregas para Paverama. Isso é muito bom. A gente iniciou no ano passado com um projeto de planejar o que a gente quer para Paverama para esses 4 anos. E isso vem sendo uma forma muito boa da gente trabalhar. Nós temos um estado que investiu muito no município nesses primeiros meses, muito em projetos. E graças a Deus nós tínhamos os nossos projetos prontos, os nossos descritivos muito bem feitos, e a gente conseguiu captar muito recurso, tanto federal, mas também muito do estado, que é algo novo que não se enxergava há outros anos. Isso foi consequência do FUNRIDS, né, de uma questão das últimas tragédias climáticas. O Estado tem recurso para investir e Paverama está sabendo buscar. Então a gente tem muita entrega. Nós já entregamos pavimentações, nós já entregamos ruas pavimentadas e ruas calçadas com pavés, todos com recurso federal e estadual. A gente também trabalhou numa força-tarefa muito grande, quem acompanha sabe, na recuperação das nossas estradas de chão, que realmente nós pegamos muito o resquício das tragédias. Então a gente reconstruiu todas as nossas estradas, que hoje sim estão trafegáveis. Cada chuva que dá, a nossa equipe, no retorno do tempo bom, tá com as máquinas todas na rua, com material de qualidade, colocando material seco para sim garantir o escoamento da produção agrícola. Estamos trabalhando em todas as propriedades, garantindo um melhor acesso para forno, para aviários, investimentos em terraplanagem para novos empreendimentos. Então, falando na questão viária, de pavimentações urbanas e na melhoria do rural, temos muitos projetos feitos e executados, que é o caso da EVP 212, que é o caso da 4 de julho, que vai sentir a Santana, que é o caso das posses, que vem, então, Posse Santana. Temos também a 5 de março, aqui no centro, que foi uma rua que nós fizemos mão única e depois pavimentamos. Temos também uma nova rua que vai ser pavimentada, que não anunciamos ainda, que é Santa Manuela. Então, nós temos obra de pavimentação. Morro Azul também, a gente fez ali uma etapa e tem mais 2 previstas. Então, assim, nessa questão viária, a gente está muito bem servido, mas tem novos investimentos vindo aí que serão anunciados
em breve. Saúde. Saúde é uma pasta que no ano passado a gente teve que se reestruturar, se reorganizar, e esse ano iniciamos com muitas entregas, né? A gente vem trabalhando desde o ano passado na melhoria, na ampliação de atendimentos, de horários, de profissionais, implantamos fisioterapia, zeramos fila de espera de cirurgias, de exames. Agora, neste ano, a gente vem, então, com um programa Sorrir Melhor, que é a colocação de prótese com ampliação de horário né, de odontologia. Então, hoje a gente consegue fazer um atendimento de família praticamente total, tanto clínico, pediatra, gineco e odontológico, com mais horários. Então, também é uma pasta que ampliamos, renovamos frota de veículo, assim como nas obras, né? A gente comprou muito maquinário para dar condições para conseguir fazer todo esse trabalho. Davi, dando sequência, então, na tua ótica, como é que tem sido todo esse período, esses 18 meses? Um desafio novo como vice-prefeito, acompanhando a Michelle. A gente vê o quanto flui a parceria de vocês. Michelle acabou de nos elencar um grande número de obras na tua ótica. Como é que tem sido esse trabalho diário em todos os setores do município? Afinal, além de vice-prefeito, tu ainda tem algumas pastas contigo. Como é que tu vê todo esse trabalho e analisa o andamento da gestão? Jason, bom dia, né? Bom dia a ti, bom dia ao Clique, que é nosso canhão já do Vale aí de levar informações. E eu acho que a importância que tem de tu trazer esse espaço para nós, como a prefeita salientou agora de início, a questão de tantas coisas que a gente vai fazendo, às vezes a gente esquece, né? E eu quero fazer ênfase aqui que a prefeita falou a questão dela ser a primeira servidora, prefeita, primeira mulher prefeita de Paverama. A Michelle, ela sabe quanto eu sou admirador dela, eu acho que isso é de bom grado da população ouvir, mas eu acho que a Michelle é a pessoa certa para liderar Paverama nesse momento. Eu falo muito isso para ela, a questão do posicionamento dela, da postura dela, da liderança que ela tem. Então, muito do trabalho que a gente exerceu nesse 1 ano e meio, e há poucos dias eu falei para ela, eu disse assim, Michelle, hoje eu me espelho muito em ti, no formato que tu trabalha, para pensar em um futuro, talvez eu ser um gestor também, né? Então, a gente fala muito sobre fazer, acontecer, e a prefeita falou sobre a questão da nossa estrutura montada. Eu acho que a gente tem um secretariado hoje, Jason, que a gente tem que falar sobre ele. E talvez foi um posicionamento que a gente tomou lá, depois da gente vencer a eleição, que a gente foi muito assertivo nisso. Um secretariado técnico, um secretariado que, além de olhar o projeto, eles olham o município. Eles enxergam que o que eles fizerem, o que a Cris faz na educação hoje, ela não planeja somente o hoje, mas ela planeja 3, 4, além da nossa gestão, talvez. Então ela está sonhando com o futuro das crianças. Tu tá falando de uma Secretaria da Saúde, onde a Melissa está lá, né, uma enfermeira, onde ela está planejando saúde para 3, 4 anos na frente. Então eu acho que, além da gente fazer a gestão assertiva, a gente também tem um grupo muito competente para fazer essa gestão. Tu entra aqui dentro do administrativo, a gente brinca às vezes com o Alexandre, né? O Alexandre é um cara que se dedica diretamente para o projeto que a gente faz hoje. A gente sabe a dedicação e o compromisso que tem com cada um. Cada funcionário público, cada contratado, cada CC tem o seu empenho dentro disso, né? E para uma gestão dar certo, eu acho que ela parte disso. Falando um pouco, já voltando para a questão das secretarias, eu acho que foi um compromisso que ficou comigo, né? Desenvolvimento econômico e turismo. A gente falava sobre a questão do desenvolvimento turístico. É uma pauta que talvez o Paverama teve muito atrasada em muito tempo. E hoje a gente está dentro de 2 rotas, Rota dos Açores, Rota Transitos, já está disponibilizando para nós alguns potenciais turísticos de crescimento, tá? O Paverama tem tido uns spoilers hoje dentro da cidade que estão começando a aparecer. A gente fez um trabalho ano passado que foi ir a campo, mostrar um pouquinho disso, mostrar que a gente está botando o pé lá na terra, né? E conhecendo o município ponta a ponta. Dentro do desenvolvimento econômico, a gente trava hoje uma guerra, né? Que é a questão da gente não ter receita para fazer investimento e, ao mesmo tempo, correr atrás
para que Paverama fosse ou seja um lugar onde que seja atrativo, tá? Ano passado ainda eu fiz uma viagem de 10 horas, brinquei com a prefeita, né? Eu viajei 10 horas para conversar meia hora, que foi com os donos da Friso. A gente foi, né, que é aquele prédio do laticínio que tem na Cidade Baixa. A gente foi até Planalto, viajamos, chegamos lá, conversamos com eles, numa tentativa de fazer aquele prédio voltar a ter vida, voltar a ter serviço, voltar a ter, de repente, uma fluidez, tá? A gente vem trabalhando junto com alguns empresários e assim, é notório que durante a semana sempre tem alguma agenda voltada com empresários, tá? E todos eles buscando informações do município, citações do município. Às vezes a gente fica refém de não poder aportar alguma coisa, mas em tudo aquilo que a gente tem compromisso financeiro, a gente faz, tá? A gente tenta. Os aviários agora, a gente está fazendo entrega, fez a entrega de 2. A gente já tem uma agenda essa semana já avisando um outro crescimento de outro. Então, algumas coisas a gente está tentando trabalhar. A 386 é uma situação hoje que Paverama detém ali 7, 8 quilômetros de 386. Dentro dele, a FRUC já tem um espaço. E acho que essa situação da FRUC é importante. O ano passado, uma das primeiras ações que a gente fez foi esse alinhamento com a FRUC, essa aproximação com a FRUC. A prefeita se aproximou da Aline, tentou manter conversas, diálogos, para que a gente tenha esse caminho aberto da maior empresa de Paverama hoje. Tá? E dentro do outro espaço que nós temos da malha ali da 386, a gente tem algumas dificuldades ainda, tá? A gente tem que ter umas tratativas com a CCR, que hoje a gente tem muita dificuldade de entender a funcionalidade da CCR para fazer a liberação dos acessos dessas terras, tá? A gente depende disso para fazer o crescimento. Nós temos empresários hoje interessados, nós temos pessoas querendo fazer investimento e a gente não tem acesso hoje ainda a isso, tá? A gente depende disso para fazer Paverama crescer naquela linha. Mas Paverama é muito grande, tá? Dentro do esporte, eu vejo hoje, Jason, que a gente fez uma mudança drástica de ter competições o ano inteiro. A prefeita nos cobra às vezes que a gente faz demais. A gente tem o tempo todo, o ano inteiro. Estamos começando agora, próxima sexta-feira, já o Municipal de Salão. Então a gente tem essa rotatividade muito grande, tá? Cultura, a gente vem executando durante o ano vários eventos, tentando ter uma programação, um calendário cultural muito bom, tá? E dentro da agricultura, eu acho que vale a pena a gente trazer, porque é a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura, e tem um DEMAP ali dentro, né? Eu acho que a gente tem que ressaltar a questão agora da perfuração de poços artesianos, tá? Acho que era um grande desejo da população, principalmente a gente, é Boa Esperança, a gente carinhosamente diz, o Morro do Braulino, mas ali na Boa Esperança a gente fez a perfuração, uma dificuldade que a população tinha enorme ali, Geis. Histórico, né? É histórico. A gente mantém o abastecimento, é importante relatar isso, tá? Desde o ano passado a gente manteve um abastecimento de água assertivo, correto, sabe, com eles, não tem mais aquelas faltas de água. A gente ainda tem uma dificuldade lá na Vila Rica, que ainda teve um vazamento de cano, alguma coisa, logo acaba lá no final da rede. A gente fez a perfuração do poço artesiano agora do Morro dos Cavalos, também uma estrutura que o pessoal precisava demais ali. E assim tem outros agora encaminhados também. Então acho que é avanços que a gente está dando dentro da cidade, né? Perfeito. E é importante citar, né, são 18 meses de trabalho, a gente tem ainda um longo período. Quais são as projeções daqui para frente? A gente falou de muitas obras, caso vocês lembrarem de alguma, pode trazer aqui, mas quais são as projeções daqui para frente para o município? O que vocês vêm preparando? A Michelle já falou de ruas, fiquei curioso dessa de Santa Manuela, que ela deixou spoiler, mas o que vem sendo projetado para os próximos anos? Tem muitos anúncios ainda para fazer. Eu só vou pegar aqui um gancho que nós falamos das obras, agricultura, saúde, e a gente não, né, não ressaltou que na educação nós fizemos obras em todas as escolas, em todas as EMEIs, todas as creches, todas receberam obras de melhoria nesses 18 meses. Todas as nossas escolas e as creches hoje do urbano estão monitoradas, com vídeo monitoramento. Isso é segurança para o profissional e para os pais. Não chegamos no interior ainda, mas temos então todas as nossas escolas monitoradas. Nós seguimos com um projeto de formação dos nossos profissionais, com cursos para monitores, serventes, merendeiras, professores.
Inclusive, ontem nós estávamos com um grupo da Univates, durante as férias escolares, capacitando professores para melhor trabalhar com os nossos alunos. Então, não é só obra que a gente entrega, nós também trabalhamos formando pessoas. Sobre o que vem por aí, Jason, é muita coisa. Como eu falei, a gente projetou os nossos 4 anos, a gente tem um orçamento que mantém o nosso município, não faz obra, não faz grandes obras. Então, a gente precisa de um financiamento, que é o que a gente, né, que nós aprovamos no ano passado com a Câmara. Muito, né, hoje a gente tem uma Câmara parceira, que trabalha junto com a gestão. Nós também estamos preparados para a captação de recursos, como eu falei. Então, a gente já tem 2 poços perfurados, como diz o Davi, e mais 2 para perfurar. Então, nós entramos no ano passado com um problema enorme de falta de água. Em 1 ano e meio, nós não sofremos mais com falta de água, estamos se estruturando com novos poços e abertura de novas redes. Nós também temos pavimentações para anunciar. A gente vai, então, fazer agora, seguindo Santa Manuela, no final do trecho, que é pavimentado hoje com Pavese, nós vamos fazer 500 metros aproximadamente. Nós temos 2 trechos para Morro Azul também, para pavimentar, que esse vai ser, então, via Transitros, que é o que a gente sempre conta quando a gente está em Brasília, buscando recurso, que é um projeto dos municípios do Caí e o Vale, então nós e Poço das Antas, que somos do Taquari. Nós temos também, para implantar ainda, outros projetos que ainda é cedo para anunciar, mas também vale ressaltar os nossos deputados, né, Davi, que ajudam o Paverama. Nós temos obra para fazer em todas as comunidades que têm área municipal. Então, a gente já tem projeto, já tem recurso, e essas obras estão em fase de licitação. Provavelmente, nos próximos meses, a gente começa a fazer obra nos clubes de futebol que têm área municipal. Boa Esperança, Santa Manuela, Cidade Baixa. Então, todos esses que a gente consegue, Linha Brasil, todos esses que têm área municipal, a gente vai colocar recurso de emenda parlamentar para melhorar os espaços sociais dessas comunidades. Morro Bonito, então, no ano passado, teve aquela grande obra do sintético, que, inclusive, nesse momento, a gente está com uma licitação para cedência do espaço, para alguém zelar, já que o Eloy, então, teve uma questão de saúde e teve que se afastar, então a gente não tem ninguém hoje cuidando do espaço, mas ele é público e todo mundo cuida, a gente tem certeza. Então, todos os espaços são bem cuidados. Nós temos projetos para o próximo ano para a Fazenda São José. Então, a gente fez os nossos projetos, como eu disse antes, e a gente, conforme a gente vai conseguindo os nossos recursos, nós temos os nossos projetos prontos para cadastrar para captação. Então, no ano que vem, é um ano que a gente vai trabalhar com obras na Fazenda São José, tendo em vista que no ano passado a gente esteve nas posses, e esse ano também tivemos ruas pavimentada nas posses. Então, é os 4 cantos do município que a gente está olhando, um pouco para cada um, com muito carinho, com muita responsabilidade com o recurso público. Davi, agora a gente já vai chegando na nossa reta final, falamos bastante. Gostaria que tu deixasse agora a tua visão, uma mensagem para as pessoas que nos acompanham em relativo ao que foi feito até aqui e ao que vai ser projetado futuramente, para que as pessoas que nos acompanhem saibam um pouquinho mais daquilo que vem sendo projetado. Giz, eu acho que fala muito da sobriedade que a gente tem para fazer a gestão, né? Eu acho que isso é um perfil... eu sempre digo que talvez houve uma certa desconfiança por eu e o Michel ser talvez jovens, né? Não tão jovens, mas os jovens, né? A quanto a gente ia ter talvez essa assertividade em fazer a gestão, né? E eu acho que a gente tem levado isso com muita segurança. A prefeita falou a questão da receita orçamentária. Eu acho que é o primeiro quesito que a gente tem que ser bem realista. A gente tem uma reforma tributária aí pela frente, tá? Todos os municípios do Brasil inteiro vão passar por isso. Talvez aquela pessoa que está lá na ponta, que às vezes não tem conhecimento de tudo que vai sofrer em questão da reforma tributária, ela não tem noção do qual vai ser o impacto.
tá? E a gente tem que ser muito realista dentro disso. Trabalhar com promessas vagas que a gente não vai poder talvez fazer, nunca foi uma realidade que a gente fez, tá? Então a gente caminha muito, muito com o pé no chão, tá? Pensando naquilo que a gente pode fazer por Paverama, tá? A gente sabe que a gente é muito cobrado por ser um município de uma população maior do que os municípios em volta que são menores, porém a gente tem muita comparação, por exemplo, com o Teutônia. E é uma realidade orçamentária totalmente diferente. Totalmente diferente. Tomara a Deus que um dia a gente mude tudo isso, né? Que a gente consiga ter essa transformação. A gente sabe que vai muito da visão, tá? Do desenvolvimento. Usei um exemplo para a prefeita. O Amarildo teve 4 anos da primeira gestão dele em Fazenda Vila Nova, onde ele fez exatamente isso, foi projetar, projetar, projetar. Hoje o Amarildo, numa segunda gestão dele, já começa a colher muitos frutos de uma coisa que ele projetou. Eu acho que é isso. É a gente fazer a questão de projetar aquilo que a gente quer para Paverama, sem viés político, sem viés de talvez a segurança daquilo que vem, mas sim de pensar em Paverama. Eu acho que esse é o olhar principal. A gente sabe que alguns projetos que a gente está esperando, começando a caminhar, eu acho que vale a pena ressaltar, né, prefeito? A gente tem a questão da iluminação pública, que a gente vai dar agora uma baita de uma melhorada, tá? Era um sonho nosso e a gente vai conseguir agora, através também de um programa. A gente tem a questão agora da... Não é a drenagem, é o Drenagem. É a drenagem, né? A drenagem também, que vai ser outro fator que a gente vai conseguir movimentar um pouquinho dessa área assim, sanitária do município, vai conseguir dar um deslocamento melhor, uma visibilidade melhor também para algumas ruas do município. A gente tem algumas ideias de melhorias que a gente precisa também segurar para ter a certeza financeira do que a gente consegue fazer, tá, Geis? Mas talvez o sonho da gente, o ano que vem, talvez no próximo ano, o asfalto da linha Brasil, a gente contemplou Cidade Baixa, a gente contemplou Morro Azul, a gente contemplou o próprio centro, que é 5 de março, a gente tem a Santa Manuela agora em projeção, a linha Brasil, né? A Boa Esperança, a gente sabe que precisa passar por um recapeamento da 4 de julho, a gente precisa pensar nesse recapeamento que está ficando bem difícil. A Corsan todo dia nos ajuda com um buraco a mais, né? Eu ia citar isso, até vi uma postagem recente, vocês tratando com a Corsan sobre, né? E é importante, Davi, agora eu vou te cortar um pouquinho a gente falar. A gente vê muitos questionamentos em relação à via e por vezes as pessoas acham que é apenas um desgaste. Nem sempre é só o desgaste, a gente sabe que tem um fluxo muito grande, mas em grande parte, maioria, a gente vê obras da Corsan em locais retalhando o local. Onde é feito um retalho, certamente vira um buraco e por aí vai, e a gente vê esse questionamento. É importante destacar isso. E tu falou uma coisa, Geis, que eu acho que vale a pena a gente também ressaltar aqui, que foi a luta que a prefeita fez desde o início de janeiro do ano passado, junto ao governo do estado, junto ao DAER, para que a gente fizesse o recapeamento da nossa VRS. Hoje é a nossa porta de entrada do município. Não saiu pelas vias boas, né? Tivemos que ser na via judicial, mas tivemos, eu acho que, uma boa parceria com o próprio promotor, onde ele viu a dificuldade, ele entendeu aquilo que a gente estava até com risco de vidas que passavam por ali. O recapeamento em si está pronto, né? Está concluído, sinalizado. Ontem eu fui ainda a Boa Esperança, eu e meu filho, a gente olhava e dizia, tá pintado, sabe? Tá bem sinalizado agora para a gente poder trafegar. Então são conquistas, eu acho que a gente tem que elevar um pouquinho e projetar também, claro, que Paverama cresça nesses 4 anos e a gente possa chegar em 28 entregando algo que realmente mudou Paverama. Com certeza. Michele. Eu acho que vale a gente também citar toda a nossa pintura no nosso trecho aqui, asfáltico que a gente fez no ano passado, para melhorar então essa sinalização, né? Este ano foi início do ano que a gente fez Morro Bonito, Centro, Fazenda São José, que também deu mais segurança. O Davi citou ali a iluminação pública. Nós fomos contemplados num programa chamado Programa Reluz. Então a gente ganhou pontos de iluminação de LED. Eles estão projetados também nessas vias principais, Morro Bonito, Centro, Cidade Baixa e Fazenda São José. Então, e além disso, neste projeto, o melhor projeto ganharia um sistema de monitoramento
Paverama foi o melhor projeto cadastrado federal, isso é a nível federal, Brasília, e a gente ganhou isso, então a gente vai ter, nesses pontos, a gente vai ter um comunicador que vai nos avisar aqui no sistema, então, que aquela lâmpada queimou. Isso é muito Então, importante. nesse trecho, a gente não vai precisar mais que nos liguem ou que façam pedidos. Nós vamos ter exatamente o controle dessa iluminação. É algo novo, poucos municípios têm, e a gente vai ganhar por ter feito um bom projeto, uma captação boa. Que é isso que eu venho ressaltando desde o início da conversa, que estamos preparados, de fato, para captar e para entregar. Casas populares, não falamos também. A gente está num processo agora de início da obra. São 20 casas, 20 casas populares. Então, desassoreamentos, exatamente, Davi. Sabe, a gente está com medo de esquecer porque é muita coisa. Pode trazer, não tem problema. Nós fizemos projetos Santa Manuela, Centro, Canto dos Becker e Fazenda São José. Então, conforme foi nos aprovando essas licenças, que não é fácil fazer esse tipo de licenciamento para desassoreamento. Nós conseguimos contemplar 2, que foi Santa Manuela e o Centro. Agora estamos quase concluindo uma aprovação para o Canto dos Becker, e o próximo passo seria a Fazenda São José. É importante, Michel, do desassoreamento, o pessoal entender. Às vezes a gente vê o questionamento, fizeram lá, não fizeram aqui. Essa questão do licenciamento, isso é uma coisa que até eu não sabia disso. Tem toda uma questão burocrática, FEPAM. Parte ambiental, para colocar um maquinário, para mexer numa estrutura, não é fácil. Então é importante que isso que tu colocou, que tem essa projeção que está em andamento, inclusive. Se fosse por nós fazíamos todos esses pontos de uma vez, mas não, a gente tem que ter licença para pôr máquina e fazer danos ao meio ambiente, que é isso que eles avaliam. A gente está fazendo um dano ao meio ambiente. Então eu tenho que ter projeto para essa obra e um projeto para onde eu vou colocar esse lodo que pode ser, ser contaminado, enfim, tem todas essas avaliações que tem que ser passado por especialistas e tem que ser mandado para o Estado para assim eles nos liberar. Importante. Michel, eu vou deixar as tuas considerações finais. Está indo para o final. Eu acho que o Davi falou agora do drenagem. Esse foi um projeto de 2,5 milhões que a gente contemplou. É um projeto que não vai aparecer porque é cano, né, Jason? Mas a gente vai fazer uma boa drenagem no Morro Bonito, na VRS, na 4 de julho, que é esse projeto que semana passada eu fui na Corsã para apresentar para eles, que é um grande investimento que a gente vai fazer para deixar as nossas cabeceiras, as nossas calçadas preparadas para de fato ter uma drenagem e depois ter uma calçada e pensar num capeamento, mas para isso eu preciso que eles também colaborem, tirando então toda a rede do eixo. Não tive nenhum posicionamento de sim ou não, mas ficaram de analisar, já é um começo, e a proposta foi, nós vamos estar com o maquinário trabalhando, então vocês não precisam colocar máquina. Só vem com o material e a mão de obra, que a máquina a gente tem ali. Morro Bonito, na subida do campo do Morro Bonito, ali na Rua do Marcelinho, lá em cima na Rua do Paulinho do Janga, todas essas ruas vão ter drenagem. São ruas que vão ficar prontas para futuramente serem pavimentadas. Temos pavimentação sendo licitada, como eu falei antes, que é na rua do Zezinho, ali da Madeireira, na Rua do Cassol, finalizando a conexão da escola do Morro Bonito com a VRS, que na época não dava para ligar porque não era municipalizado. Hoje a gente vai fazer isso também. Tudo isso com emenda parlamentar. Então a gente tem bons parceiros do município, que são nossos deputados, tanto os nossos quanto dos nossos vereadores, que investem de fato no nosso município. Temos a Rua do Elinda Bocha. Então são várias ruas que a gente pavimentou e tem projeto pela frente ainda.
ainda, Jason. Mas a gente não gosta de prometer muita coisa, sabe? A gente gosta de entregar. Então, tem coisa nova vindo, pode ter certeza. Na tua próxima vinda aqui, a gente anuncia mais. Fico muito feliz. Gente, eu acho que vale a pena ressaltar também a questão dos cursos de qualificação. Tá? Boa, bem lembrado, Davi. Eu acho que Isso é fundamental, porque a gente viu a repercussão que teve naquele primeiro momento, aquele primeiro, vamos dizer assim, aquela primeira experiência que a gente teve com o tempo que ficou lá na escola do Morro Bonito, né? Agora, recentemente foi assinado. Eu gostaria que tu falasse e aproveitasse, fizesse, Davi, é importante cada vez mais a gente trazer as pessoas para que aproveitem essa oportunidade. Muitas pessoas, quando eu publiquei a matéria, colocaram, eu não sabia, ou eu não vi. Bom, não foi falta de divulgação, mas então, quando a gente tiver oportunidade, quando tem oportunidade, a gente tem que botar isso para fora. Jason, mas é interessante, a gente teve lançado um primeiro programa, tá? Onde a gente fez a formação de 33 pessoas, tá? São 33 novos profissionais formados no mercado com certificado, tá? Ali teve solda, teve elétrica e teve desenho industrial, tá? Foi a primeira experiência que a gente teve, tá? Com curso de qualificação. Esse ano a gente teve uma segunda experiência, tá? Onde a gente fez o curso de costura de calçado, costura de bolsa, tá? No começo, muito desafiador, tá? Porque o pessoal ainda estava receoso em o que era. Tivemos 16 formandos, onde eles saíram de lá com uma expectativa enorme, enorme mesmo. E entendendo que a gente sempre faz a projeção para aquilo que talvez é o nicho do município, tá? A gente vai ter uma segunda etapa agora, onde vão ser 3 cursos e eles vão ser ofertados, um esse ano e 2 o ano que vem, tá? Porque a gente depende da estrutura do Senai para a gente fazer essa oferta, tá? Mas a gente vai fazer esse ano, tá? É atendimento ao cliente. O ano que vem nós temos máquina pesada e confeitaria, tá? O que acontece? A gente fez essa análise dentro dos programas que tinham aberto para a gente entender aquilo que a gente pode ofertar e talvez até criar novos investidores e empreendedores dentro de Paverama, tá? A gente tem também agora, nos próximos dias, nós vamos estar anunciando um curso que é voltado para as crianças do 9º ano do município, tá? A gente quer fazer esse investimento naquilo que é o futuro do nosso mercado, é quem está se projetando agora para ir para o mercado. A crise na educação teve agora, semana passada, uma qualificação já deles, junto com o Senai também, tá? E o município vai estar, a partir de setembro, fazendo um aporte para que a gente possa investir nas crianças. A gente vai estar pagando um curso para eles, tá? E essa metodologia de fazer investimento em alunos de 8º e 9º ano, a gente vai continuar seguindo. Por que 8º e 9º ano? É as crianças que estão se projetando para o mercado de trabalho. Estão na porta. Isso aí. Então, são aquelas crianças que vão entrar no ensino médio, que vão ter a visão do que eles vão começar a querer estudar, do que eles vão querer começar a trabalhar. E quando eles iam escolher um curso técnico, uma graduação, eles já têm, de repente, a mente deles aberta para fazer a escolha certa que eles querem. Então, tudo isso a gente vai divulgar, porque nós temos etapas do programa para divulgação, tá? Então, a gente vai divulgar no momento certo. Tem muita gente me chamando, perguntando, quando? No momento certo a gente divulga, tá? Faz a inscrição, vai ter um período de inscrição, tudo isso. Mas eu acho que a gente não pode encerrar a entrevista sem falar isso. Eu fiz uma promessa para a prefeita. Eu disse, tu vai ser a prefeita que mais integrou qualificação na história de Paverão. E já é. É nós, né? Eu acho que é uma dupla. O Davi falou muito bem do meu trabalho, mas a gente trabalha junto. Acho que ele tá esperando um elogio. Então, a gente trabalha junto, é nós. Brincadeira. E dentro disso, Davi, Michele, a gente vê o quanto o potencial que o município tem, como tu falaste, as empresas estão procurando, então a gente precisa ter uma mão de obra qualificada. Hoje a gente tem vagas de emprego disponíveis, a gente vê empresas, comércio e tudo mais, então quanto mais qualificação, quanto mais pessoas preparadas, melhorem, ganha o município com isso, né? O tempo de vocês. Convite? Claro que pode. Então a gente está projetando o nosso Natal, tá? Eu Olha sei aí. que ainda tá cedo. Olha só. Mas só para dar um spoiler, tá? Vai ter novamente Só um pouquinho. teatro. Essa é em primeira mão, tá? Primeira mão. Teatro com atores de Paverama, novamente. A gente vai repetir a mesma edição feita no ano passado, que foi um sucesso. Deu certo. Foi família, foi união, e a gente vai repetir, né? Para tentar trazer cada vez mais o espírito de união para o nosso povo, que é tão unido, que é um povo tão ordeiro. Mas o mais especial, tá, Jason? Tem Paverama Fest no ano que vem. Então, já tem atração reservada. Opa, olha aí.
Tem coisa muito boa vindo por aí. Eu não sei se o vice-prefeito, mas a prefeita gosta muito de festa. Então se preparem que tem cada detalhe cuidado com muito carinho. Tem uma comissão que está à frente disso, que é os nossos servidores públicos, cuidando com todo zelo, às vezes até demais, porque eles são, assim, detalhistas. Nos próximos meses a gente planeja um lançamento da festa. Então já deixo aí o convite para as imprensas, né? Para estarem presentes. Estaremos, já confirmo agora, estaremos. Então, 15, 16, 17 e 18 de abril será então a nossa festa. Temos um acordo com o Brochir. Pela primeira vez a gente não vai ter festa no mesmo final de semana de Brochir. Eu sentei com eles, a gente planejou eles fazerem um final de semana e nós no outro. Então tá tudo organizado. Ganha o povo, que vai poder participar das duas festas. Enfim, disso, né? É muita novidade que a gente tem. A gente veio para avaliar, então a gente saiu daqui com informações e projetando coisas aí a curto prazo, digamos assim. E tem a Semana Farroupilha. Tem a Semana Farroupilha também. Tradicional, né? Já estamos trabalhando aí, setembro tá chegando, Semana Farroupilha também vai acontecer. Olha só, muitas novidades, projeções, e isso é importante passar para a população. O nome disso é transparência. Fazer e mostrar para as pessoas ficarem por dentro, para as pessoas saberem o que está acontecendo e o que está por vir, por vezes podendo também participar. Tu falou da Paverama Fest, comércio vai estar presente, pessoas, enfim, voluntários e todas as outras situações que a gente colocou aqui. Michele, Davi, o Clique está à disposição para todo e qualquer assunto. É importante a gente estar relatando para as pessoas. Eu tenho uma premissa e carrego comigo que toda e qualquer comunidade, sociedade, ela só evolui quando todos falam a mesma língua, e as pessoas só falam a mesma língua quando tem informação correta circulando. No mundo de hoje, cheio de fake news, de notícias distorcidas, a gente trabalha para entregar para as pessoas um conteúdo de qualidade e verídico. Então é importante ter esse canal com o poder público, e o Clique está à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, conteúdo disponível em todas as plataformas do portal Clique do Vale, Facebook, Instagram, Threads, X, TikTok, YouTube, para você nos acompanhar, e ainda vai ter diversas partes deste conteúdo sendo colocados para você em matéria por meio do nosso site. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Aconteceu, tá no Clique. Clique do Vale.